Saúdo a todos na rica paz de Deus e de Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amados irmãos e irmãs, hoje temos uma mensagem de Deus para refletir, para analisarmos juntos sobre o tema, sobre o tema dessa mensagem, que fala de dois seres criados por Deus, dois seres que quando Deus criou eram lindos, imortais, abençoados, cheios de alegria e de paz. Primeiro, os seres angelicais, os anjos, que pecaram contra Deus, que caíram por causa do pecado. E segundo, os seres humanos, que Deus ali criou e os colocou ali para viver com alegria e paz no jardim do Éden. Assim também, irmãos, muitas pessoas provaram o novo nascimento ao longo da sua fé. Muitas pessoas, irmãos, provaram o novo nascimento da água e do Espírito, como fala o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele fala com Nicodemos acerca do novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Então, vemos assim muitas pessoas, assim como os anjos, assim como Adão e Eva lá no jardim, muitas pessoas que outrora brilhavam em Deus. Muitas pessoas que outrora, irmãos, brilhavam na fé, brilhavam no Espírito Santo, tinham muita paz, muita saúde emocional, porque espiritualmente a sua fé e até a sua condição física estava muito bem, entendeu? Cuidava da saúde física, cuidava da saúde emocional e espiritual, porque vigiava, porque prestava atenção, porque queria ficar sempre bem, porque era tão gostoso estar bem, era tão gostoso quando orava. Tempo de 1 hora, tempo de 2 horas, 3 horas, 4 horas de oração. Não tinha tempo ruim para essas pessoas, porque tinham a cabeça no céu o tempo todo, joelhos na terra, cabeça nos céus. Tinham aquela vigilância porque não queriam perder essa conexão, essa intimidade com Deus, porque é muito gostoso estar com Deus, é muito gostoso estar bem espiritualmente. E depois que perderam a luz porque pecaram contra Deus, ficaram maus espiritualmente e afetou a parte emocional e tudo foi afetado, até o corpo físico, infelizmente. Mas outros não, outros prevaleceram, permaneceram fiéis, então permaneceram bem, entendeu? Pode vir a perseguição, pode vir a tentação, a tribulação, pode vir o que for, vinha o que viesse, confiava no Senhor. E quando olhava, observava, quando menos esperava, glória a Deus, Deus tinha dado a vitória. Tinha livrado, como disse Paulo, o Senhor me livrou da boca do leão, naquele julgamento, Então, irmãos, Deus hoje está falando para nós que dois seres criados por Deus, o primeiro seres angelicais, o segundo seres humanos, provaram uma queda terrível por causa da desobediência, do pecado, da teimosia, da rebeldia, por não dar ouvido à voz do Senhor. E isso vemos em Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 24, sobre a queda do homem no jardim do Éden, no paraíso. Aí fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante, fala sobre
que Paulo, falando para os irmãos da igreja de Éfeso, né, os irmãos efésios, que eles foram salvos pela graça de Deus e de Cristo Jesus, por meio da fé. E Paulo disse para eles, isso não é de vós não, é dom de Deus, que é o dom da fé, né? Que outrora vocês viviam segundo o curso deste mundo caído, mundo de Satã, né? Mundo de pecado, viviam errantes, em desobediência, porque em vocês habitava o espírito de desobediência, e por isso vocês estavam mortos em vossos pecados, mas Deus, com sua riquíssima misericórdia, os salvou, não por meio de obras humanas, mas por causa do sacrifício de Jesus, por meio da fé, que não vem de vós, mas é dom de Deus. Pela graça sois salvos, né? Então, olha que mensagem maravilhosa, glória a Deus. Então vemos que Deus sempre teve, tem e sempre terá o perdão para aquele que se arrepende dos seus pecados, né? Já em Isaías 14, Ezequiel 28, já mostra, em Isaías 14 mostra a queda do rei da Babilônia. Já em Ezequiel 28, a queda do príncipe de Tiro. Tanto um quanto o outro, Deus ali manda a mensagem de profecia, comparando eles em respeito aos seus orgulhos, soberba, né, autossuficiência, comparando eles e a queda deles, comparando eles com Satã e os seus anjos caídos, demônios, né? E a queda deles, como foi a queda de Satã com seus anjos caídos, os demônios. E vemos também em Apocalipse 12, Deus ali chama o diabo de dragão, a antiga serpente, né? Diabo, traidor, Satanás, enganador, né? O sedutor das nações, que ali Deus manda Miguel e os seus anjos para guerrear contra Satã, o dragão, né? A antiga serpente e os seus anjos. E ali os anjos de Deus vencem pelo sangue, pelo poder do nome de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro do Deus vivo. Glória a Deus. Então vemos que na palavra o Senhor vai relatar, né, o ser humano e os anjos caídos por causa da desobediência, rebeldia, soberba, por causa de rebelião, enfim, por causa da maldade do coração, coração exaltado, soberbo, por causa do pecado. Tanto anjos quanto seres humanos caíram, provaram a queda, entraram em maldição, entraram em processo de morte espiritual, mas Deus, Ele deu uma chance para os seres humanos. Deus deu uma chance para os seres humanos. Tem muitas coisas que eu vou falando aqui, irmãos e irmãs, que depois em outros vídeos eu irei comentar detalhes, tá? Mas vemos aqui, não vou estender muito para não ficar cansativo, vemos aqui que essas situações trazendo para nós nos dias de hoje, vemos que se formos humildes e desejarmos viver com Deus, teremos o perdão do Senhor, seremos purificados pelo sangue do Cordeiro e seremos salvos e muitos felizes. Muitos que outrora viviam na luz, na alegria, na paz, no amor de Deus, e que deseja voltar a essa vida espiritual abundante, é só se reconciliar com Deus, em nome de Jesus. Acreditar que Deus perdoa, continua perdoando o pecador que se arrepende. E você que não provou ainda, nunca provou desse amor, dessa intimidade, Deus tem para você também essa chance de você conhecê-lo e viver na sua abundante paz e alegria. E tudo que estou falando é espiritual, porque Deus é espírito, né? Então Deus, ele quer arrependimento do povo,
quer que muitos se voltem para Ele, muitos se voltem para Ele, crendo no seu perdão e se perdoando também, porque Deus tem o perdão para o pecador arrependido e quer tornar o pecador em santo, que significa separado. Deus quer ungir, Deus quer encher o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus nos quer espirituais nele, cheios de fé do Espírito Santo, saudáveis. Então Deus, Ele está me usando hoje para chamar, seja quem nunca conheceu o Senhor, seja quem já o conheceu. Deus está me usando para chamar a todos para uma reconciliação, um recomeço na fé, para o arrependimento das obras mortas do pecado, para viver uma vida plena, uma vida de luz, de santidade, com muito amor de Deus. Então, irmãos e irmãs, está aí a mensagem do Senhor. Deus não quer ver ninguém caído, Ele quer todos de pé nele. O único jeito de estar de pé verdadeiramente é estar de pé ligado em Deus por meio do Senhor Jesus, seu Filho amado. Amém? Então, ouça, sempre que tiver com tentação, perturbação, perseguição, ouça essa pregação, porque vemos aonde foi parar, aonde deu, né? Quando veio a tentação, por causa do livre-arbítrio, as más escolhas, na onde que foi dar, né? Foi dar em desgraça, maldição, perca de paz, perca de luz, perca do amor de Deus, perca total de Deus e do seu amor, da sua luz. Então que possamos viver o arrependimento, sempre vigiando, orando e jejuando e consagrando, porque Deus quer salvar, Deus quer nos levar para morar com Ele na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus e de Cristo Jesus, o nosso santo e amado Salvador. Amém. Glória a Deus.